vai e vem dessa onda eu quero surfar. No vai e vem dessa onda eu quero ficar. No vai e vem dessa onda eu quero insistir. No vai e vem dessa onda eu quero procriar. Deitar de frente para o mar, deixar a onda bater, enquanto a criança constrói um castelo de areia. O sol tá de agredir, o mar tá de acalmar. Você é minha onda perfeita. Deitar de frente para o mar, deixar a onda bater, enquanto a criança constrói um castelo de areia. O sol tá de agredir, o mar tá de acalmar. Você é minha onda perfeita. Deita no meu som, deixa eu te levar. Vamos fazer de hoje um feriado, baby. Deita no meu som, deixa eu te levar. Vamos fazer de hoje um feriado, baby. Deita no meu som e deixa eu te levar. Vamos fazer de hoje um feriado, baby. Maravilha, bacana. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Advíncula Reis. Estamos aqui no programa Linha de Produção do jornal O Imparcial, em parceria com a agência Marandu. O Imparcial é uma empresa do grupo dos Diários Associados e a Marandu, sabemos, é da UEMA. O Linha de Produção tem a direção executiva do Célio Sérgio e a chefia de reportagem é da Patrícia Cunha. Estamos aqui recebendo com muita honra o nosso querido Gunta de Azevedo Reschke. Pronto. E o nosso músico queridíssimo Anthony Johnny. Sim. Tudo bem com você, Anthony? Tudo bem, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Olha que eu estava vendo alguma coisa sobre você. Primeiro que você começou muito cedo, né? 3 anos, não é isso? Você já cantava, cantarolava? Sim, sim. É uma história que a minha tia me conta, né? Que eu tava no ônibus e de repente, eu acho que era ali pela fase dos 6 anos, eu levantei e comecei a cantar. Até aquela canção Baby Can I Hold. E aí, olha só. E aí eu estreiei nesse dia. Aí o pessoal virou pra ver quem era e aplaudiram. Então é bem genuína essa coisa pela música. E aí despertou o músico dentro de você, né? Sim. E essa canção sua é de sua autoria? Sim, autoral. É uma maravilha. Eu tenho uma curiosidade, Johnny, que é o seguinte. Para pessoa, quando você compõe, é primeiro a música, depois a letra, ou os dois juntos? Como é que isso nasce? Tem variáveis, né? No caso dessa canção aqui veio primeiro a letra, que surgiu de um dia normal, que eu queria levar minha namorada à praia. E daí eu comecei a escrever e depois veio a melodia, no caso. E a letra é belíssima, parabéns. Não é? Muito obrigado. Tá. E nesse vai e vem dessa onda, nós vamos ouvir aqui o Gunta, que é o pesquisador da FAPEAD, aí, o chefe do departamento executivo. Executivo ou executor? Departamento executor, né? Mas na coordenação de meteorologia. Do governo do Maranhão. Do Maranhão, isso. Eu vou passar aqui para começar, que é uma... Esse aqui é o nosso querido Beato Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é lá do final do século XIX, né? E ele tem uma frase muito importante. Só para localizar mais, ele estava lá em Canudos, né? Onde ele viveu um tempo e foi massacrado. O Euclides da Cunha tem um livro belíssimo que chama Os Sertões, que conta a saga de Antônio Conselheiro lá, a Guerra de Canudos, na verdade. Bom, ele era um profeta, também, dizem, né? E ele disse o seguinte: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Gunther, eu te pergunto,
essa profecia do nosso Beato Antônio Conselheiro vai se realizar ou não? Olha, como profeta eu não entendo nada. Mas, talvez daqui a alguns milênios de anos, né, assim como nós já tivemos a era glacial, a interglacial, né, nós acabamos escrevendo um capítulo de um livro que eu achei interessante, e agora vai ser publicado agora no Congresso de Solos, na UFMA, sobre a história, vamos dizer, do clima, a pedogênese do clima, clima e pedogênese aqui no Maranhão, né, que seria relacionar o clima ao solo daqui do estado. E a gente fez um levantamento de milhões de anos atrás do que era, ou imagina-se do que era aqui no Maranhão, chegando aos tempos atuais e já fazendo uma colocação para os cenários prospectivos de mudanças climáticas, né? Então, assim, pode, né? Pode Por que ser. não? Daqui a alguns milhões de anos, E voltar. essas coisas do espírito a gente, né, não tem muito Não. controle, quem sabe, né? Com certeza. Mas Quantas gerações em nossas não se relação ao envolvidas aquecimento também? global, não, né? O sertão não Não. vai virar mar, não, né? Não, mas eu acredito que vai virar mais sertão. É? Mais sertão. Eu acho que assim, uma das grandes preocupações que a gente viu, até mesmo dentro de um trabalhinho que nós executamos, que é o zoneamento ecológico e econômico, justamente para te dar diretrizes de como ocupar o solo, tratar ele, a própria sociedade, alguns direitos, etc. A gente verificou, a gente fez tanto um diagnóstico, né, pegando dados dos últimos 30 anos, caracterizando, vamos dizer assim, como é que o comportamento da chuva, da temperatura, da evapotranspiração, dos índices de aridez dentro do estado do Maranhão, como se encontra, e pegando os cenários futuros para os próximos 40 anos, então de 2020 a 2059, os próximos 40 anos. E já nesse período a gente já vê algumas coisas meio assustadoras. Então, de repente, nós aqui no Maranhão somos sabedores, principalmente o povo, né, enraizado aqui, vamos dizer, sente isso. Você vai para a região oeste ou noroeste aqui, já pegando um pouco do mar, do litoral, um pouco mais para o oeste aí, o famoso noroeste, a gente tem um clima úmido. A gente já vai mais descendo um pouquinho e já tem um clima subúmido, úmido. Aí a gente já vai baixando um pouco mais em direção à região central do estado, a gente já vai ter ali uma mistura de clima subúmido seco com algumas partes que já são semiárido. E quando a gente faz essas forçantes, né, RSCP que a gente chama 4.5, que é uma mediana, não é a mais suave. Por quê? A gente pegou essa mediana. Mas você pegou a péssima, que é 8.5, onde você vai ter maior exploração de carbono, de emissão de carbono, exploração de petróleo, queima de combustíveis fósseis, né, no modo geral, desmatamento, queimadas e etc. Grande crescimento populacional. Esse seria um cenário mais pessimista, o 8.5. E o menor daria em torno aí de 2,5, 2,6. Mas que eu acredito que a sociedade, ela nunca vai retroceder. Então a gente pegou esse 4,5, que seria, vamos dizer, o menos pior, um mediano ali, que você continua tendo essas queimas, mas tendo controle. Você tendo áreas que eram degradadas, você revitalizando essas áreas, com exploração racional, com utilização de alguns combustíveis mais limpos, mas porém você ainda continua queimando, porque você nunca vai deixar de ter essa emissão. Então, assim, eu não posso deixar de ser realista, mas também não quero ser pessimista. Mas, na verdade, é o que a gente tem visto ultimamente, são eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos. Ô Gunta, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você se assusta quando você vê alguns números? Sim. Porque é isso que está me assustando. Sim, porque nós meteorologistas, a gente nem olha para o céu no nosso dia a dia.
Ou a gente está com uma máquina, inclusive eu gostaria até de citar aqui, um agradecimento também, não sei se eu posso fazer, mas já Claro que pode, dizendo à vontade. que esses projetos, esses editais que saem, como foi o de 2022, por exemplo, entre a EMAP e a FAPEMA, que é a empresa maranhense de administração portuária, juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, nos deu condições de comprar um computador de R$ 350 mil para a gente poder rodar justamente esses modelos. E assim, a gente quando está no trabalho, a gente se espanta e graças a Deus, isso é um resultado também de uns 2 anos de pesquisa, não é da noite para o dia até você fazer as parametrizações, etc. Mas, por exemplo, quando você vai, pega até mesmo coisas mais recentes, você pegar, por exemplo, uma série de dados históricos para você classificar climatologicamente. Olha, em janeiro aqui na capital chove em torno de 240 milímetros. Como é que a gente chegou a isso? Você pegou 30 anos pelo menos de dados, ou seja, de 1991 até 2020, para você dizer, olha, a média da chuva para a capital, São Luís, para esse período, ela é, dentro das normas climatológicas, 240 milímetros. Mas esse ano, por exemplo, choveu 400 e pouco, 430 e pouco. Fevereiro já começou com tudo. Não sei se vocês estão lembrados. A gente tem uma mania 400 é muito. Sim, 200 já é como se fosse... por exemplo, 1 milímetro corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Você pega 400 milímetros, são 400 litros muito por cada metro quadrado. O nosso querido Beato não estava certo, então, de falar que isso aqui vai virar Calma, mas eu vou chegar lá. Olha, eu tô falando mais lentamente porque eu acho que tem um tempinho aí. Claro. Mas quando a gente volta atrás, você pega, por exemplo, 2008. Choveu praticamente quase 3 mil milímetros, 2.800 e pouco. 2009, que foi o ano mais impactante, que o Maranhão não saía do holofote da mídia nacional, não sei, acho que todo mundo aqui está lembrado, principalmente ali Trizidade do Vale, devido àquelas enchentes, mas na verdade choveu até um pouco menos que o ano anterior, 2008, só que as chuvas foram concentradas a partir do dia 10 de abril até meados de maio, que já não é normal assim. Tá certo. Aí você vem esticando um pouco mais para cá, quando você já chega em 2012, você teve um ano mais seco. Olha, só estou usando São Luís como comparação. Exato. Mas se chove São Luís 2.200 milímetros, em 2015 choveu 965. Aí já é um cenário de falta de água. E isso se estendeu até 2016. Nós tivemos problemas aqui de abastecimento na cidade. Os níveis ali do reservatório estavam baixíssimos. E isso não quer dizer que para o ano a gente já comece esse novo ciclo, talvez mais até agravante, mais forte essa seca. Então, assim, nós meteorologistas, nós trabalhamos com números, mas também a gente vê os cenários futuros. E aí o impactante para você chegar a esse índice futuro, a gente está imaginando que esse clima úmido já suma. Quer dizer, você já não vai mais ter um clima úmido. Tá certo. Então, estou chegando lá. Essa parte que você tem, subúmido, úmido, tende a virar subúmido seco. E aquela parte que era um pouco apenas, que era semiárida aqui no Maranhão, porque ninguém acreditava que, pelo menos há 20 anos atrás, que o Maranhão nem fazia parte do programa de semiaridez do Brasil, que não acreditava-se que aqui no Maranhão tivesse esse problema, e a gente sabe que tem. Só que cada vez mais está agravando. Agora, imagine eu aumentar essa área de semiaridez e diminuir ou acabar com a parte úmida do estado. Agora aí é um problema isso, aí. É mais e mais rápido? Mais e mais rápido ou não? Sim, porque, como a gente está falando, o desenvolvimento não para. Crescimento, né? Bem, entre aspas, você precisa ter alimento, você precisa gerar alimento não apenas com uma agricultura familiar, porque hoje a gente depende tanto nos supermercados da agricultura familiar, o que realmente a gente come, mas também precisa para exportação. E para isso você precisa cada vez de maiores áreas. Então você acontece fazendo o quê? Desmata, seja floresta amazônica ou cerrado, para gerar mais campos agricultáveis. E tem uma questão curiosa também, que parece que o pum da vaca contribui, né? Eu já não... Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, que eu não sou mais...
Mas dizem, né? Eu tava E que lendo tem isso os aí, gases que são lá, os gases que também fazem e com parte essa- de com a efeito indústria, estufa. com o campo crescendo nesse Uhum. jeito, essa coisa de... O metano, né? É o metano, pois é. Uhum. Aí é complicado. Pois é, aí toda essa questão de gases inclui não apenas CO2, metano, mas vamos dizer assim que o mais contribuinte seja CO2. Só que o CO2 também é importante para fabricar chuva na atmosfera. Tá certo. Entendeu? O Gunther, outra pergunta é o seguinte. Com o aquecimento global, o nível do mar aumenta, não é isso? Nós estamos numa Derretimento ilha. das geleiras, sim. Nós estamos numa ilha. E aí, vamos ficar em que situação aqui na ilha de São Luís? Pois é, dentro de um levantamento que foram feitos, não indica tanto essa preocupação em termos de nível médio do mar aumentando significativamente para cá. Tá? Na verdade, a gente não explorou isso, já utilizando o trabalho de outros pesquisadores. Nós não chegamos a direcionados para esse evento, apesar de trabalharmos também com o sistema costeiro. Mas o que a gente percebeu mais é a alteração na quantidade de chuva e de períodos secos, porque isso vai inibir a própria qualidade da água e também de fluxo. Se você tem muito, como é que eu diria, descargas de rios no mar, você já influi na questão da embarcação do navio ali, porque você vai, se botava 100 toneladas, você só vai poder botar 80, 85. Então ela tem uma influência direta, mas não tão relacionada com relação ao nível. Mas a expectativa, se vai aumentar em grande parte do mundo, por que não chegaria aqui? Só que isso talvez levasse mais um tempo. Ao invés de 40 anos, a gente está vendo só um trabalho para 40 anos. Mas se a gente for pegar para os próximos 100 anos, lá para 2125, pode ser que tenha uma contribuição não tão significativa como outras partes do território brasileiro seriam mais atingidas, como, por exemplo, a costa leste do Nordeste. A costa norte aqui ainda, vamos dizer assim, entre aspas, estaria menos atingida E a por costa- essa questão da Por essa elevação. questão. E a costa leste, que vocês... Aí já entra um pouco mais, principalmente ali Pernambuco, Paraíba. Até porque, como diz, o sol nasce primeiro para lá, né? Você está vindo e as correntezas têm a ver ali aquele sentido. Exato. Aqui ela passa, vamos dizer, mais tangencialmente. E ali já está mais direto, né? Esse quadro aí, a minha geração, eu não sei, mas a geração do Johnny vai viver isso? Será? Do Júnior praticamente tem a idade da minha filha. É. Né? Tem uns 21 anos, 20 e pouquinho. Isso é para te assustar um pouco, viu? Que eu estou perguntando para ele. Mas assim, vamos dizer, na faixa dos 20. Né? O que não for, mas pode ser até bem mais novo. Ou bem mais velho, né? Hein? Ou bem mais velho. Vamos ficar aí na faixa dos 20, né, Júnior? Mas assim, eu já digo que essa talvez pegue lá pelos seus 60 anos, mas com certeza os netos, esses aí, e os bisnetos. É como a própria sociedade, né? Se a gente for ver, Reis, nossa sociedade, eu acredito, nossa idade, nossa geração, a gente ainda chegou a brincar, subir numa árvore, a correr, jogar uma bola na rua, tomar banho de chuva. Já a geração hoje dos filhos já não fazem isso, né? E consequentemente, com certeza, a geração já dos nossos netos, a filha dos nossos filhos, já terão noutra geração. Eu vejo hoje em dia todo mundo aqui com celular, inclusive na plateia, né? Quer dizer, hoje em dia é meio de comunicação. No nosso tempo a gente pedia para o sistema de comunicação da universidade para solicitar um artigo, um paper de outra universidade, pagava um valor X para tu receber 5 páginas, 2, 3 semanas depois para você ler aquele famoso artigo. Hoje você tem tudinho na palma da sua mão. E ainda tá bom isso que você... Eu sou de um tempo que para fazer interurbano a gente tinha que berrar tanto que quase não ia precisar do telefone. Mas eu não quis ir tão além, eu não quis voltar, na verdade, tanto tempo. Mas eu também participei disso. Isso, opa, deixa eu ver aqui, como é que eu volto? Eu precisava voltar. Pronto.
Deixa eu ver se eu volto mais um. Nós estamos aqui com esse quadro, não é? Aqui daria para explicar um pouco o aquecimento global? Eu vou falar até de costa. Bom, isso já seria o balanço de radiação, né? Então nós temos a radiação chegando diretamente do Sol, no topo da atmosfera. Tá Parte dessa energia, ela já retorna automaticamente e uma parte dela passa pela atmosfera, sendo absorvida por alguns gases, como por exemplo o ozônio, o O3, que é o mais importante. Isso, começou essa questão do efeito estufa devido à redução da camada de ozônio, que fica mais ou menos localizada ali na estratosfera, em torno de 30 a 33 mil metros de altitude daqui, onde você encontra a maior camada. Parte dessa que é absorvida, mas tem outra radiação que vem para cá. Bateu nas nuvens, parte dessa radiação é absorvida pelas nuvens e parte é refletida e outra vem para cá. Então você tem esse fluxo que a gente chama de radiação solar direta chegando. Sim. E você tem, que é o comprimento de ondas curtas, e você tem o comprimento de ondas longas, que é a radiação da Terra. Tudo isso é o balanço, isso acontece diariamente. Mas se você for, por exemplo, um dia como agora, agosto, nós estamos hoje 27, né? Nós estamos um dia claro, desde manhã. Amanhã amanheceu um pouquinho assim, devido ao contraste térmico, algumas nuvens aqui na capital. Mas logo já está aquele céu azulzão. Se perdurar até a noite, você vê, sai agora aqui na frente, você não aguenta as altas temperaturas. O que ajuda aqui agora, essa época do ano em agosto, principalmente em setembro, já vai aumentar mais, é o vento que te dá essa sensibilidade, né? De agradável, um tempo mais agradável. Mas não meta a sua cabeça, ainda mais eu careca, meter minha cabeça direto na radiação, aí você sente. Mas à noite, se continuar céu claro, você vai lá pelas 2, 3 horas da manhã sentir até frio. Por quê? Você já vai ter à noite radiação de ondas longas. É a radiação que aquela chegou durante o dia, à noite ela é transferida para a atmosfera, através que a gente chama de radiação de onda longa. De dia, radiação de onda curta. Então isso aqui mostra. Agora, claro, se eu tiver nublado, se for uma noite, que aí você hoje teve bastante radiação, mas de repente, à noite, nublar, aí você vai ter uma sensação de mais abafado. Aí vai ter esse... Exatamente, porque o calor vai ficar mais aprisionado. Entendeu? Mas chegou, radiação do mesmo jeito. Só vai ter essa mudança, que isso pode acontecer. A gente falando aqui de tempo, previsão de tempo. Falando de previsão de clima, já é uma coisa mais a médio, curto, médio, longo prazo. Mas falando em tempo, tanto que a gente sempre gosta de diferenciar o que é previsão de tempo, o que é previsão de clima. Clima é a partir de 15 dias para frente. E tempo, até a gente gosta de fazer até 7 dias. Mas hoje o Assembly vai dar condições de você gerar pelo menos uma probabilidade até os próximos 15 dias. E isso não é diferente do resto do mundo. Vai dizer que os Estados Unidos já têm a previsão para o ano todo. Mentira. Para saber exatamente cada dia do ano, como aquele dia vai se comportar. Não existe. Perfeito. Johnny, vamos esquentar um pouco a nossa alma te ouvindo. Senti falta de ar quando você partiu. Respirei fundo e percebi que não se extinguiu a vida só porque você se foi. Soltei meus versos libertários e coisa e tal. Fiz dos reversos do amor um verso surreal, pra não escapar o riso no meu malabarismo social. Minha única cicatriz é a do bem que eu fiz, pra não morrer de frio no
no calor. Meu mal, seu bem me quis, é o que a vida diz. Só é feliz quem se moldou. Minha única cicatriz é a do bem que eu fiz, pra não morrer de frio no calor. Meu mal, seu bem me quis, é o que a vida diz. Só é feliz quem se moldou. Ô Johnny, a gente estava conversando aqui antes, né? E você disse que cantou em igreja, não é isso? Sim. Mas ao mesmo tempo eu estava vendo alguma coisa sobre você. Você gosta do Nirvana? Sim, sim. Não gosta? Nirvana, para quem não sabe, é um grupo lá de Seattle, né? Nos Estados Unidos e tal, que é um grunge, não é? A praia deles é isso. É punk também, não é isso? Sim, sim. Foi por conta do som dessa banda que eu quis aprender a tocar violão, né? Ah, tá certo. Agora, eles têm, o Nirvana tem assim, a música deles tem um refrão pesado, não é? Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você consegue conciliar Nirvana com música gospel, por exemplo, ou não? Sim, consigo. Inclusive eu tenho um álbum já gravado, né, que se chama Firme na Fé, e ele tem a influência muito forte do grunge, do refrão um pouco mais pesado, mais rock and roll. É porque ultimamente não deu pra sentir nessas canções que eu mostrei aqui, porque eu ando mais meio que MPB, uma sonoridade mais pop, mas tem essa influência assim. Você é violinista também, não? Violinista? Não. Não, né? Tá. Eu devo ter lido isso, então, em algum outro lugar. E diga para contato com você, qual que é? Telefone? Telefone, para quem quiser te ouvir. É 989-8556-7241. Anthony Johnny. E tem também o Instagram, né? Que é também Anthony Johnny Oficial. Procurar vocês vão achar. Mas tem que escrever o Anthony Johnny mesmo bem no americano, que é o nome que a mamãe me deu. E eu disse, rapaz, já deu um nome artístico, então eu vou usar. Olha, você teve uma mãe e uma empresária, viu? Os dois em um. Você tem que agradecer ela todo dia. É isso, graças a Deus. Não é? Tá certo, Anthony. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, que é o seguinte. Nós temos aí a agricultura, aqui está um pouco, né, explicando o que a gente falou. Existe a agricultura familiar, que é um modo de produção muito importante, é fundamental, né, no desenvolvimento do país. Esse aquecimento global vai afetar essa agricultura familiar de alguma maneira? Você acha que vai? Olha, você tem um calendário, né? Nós chamamos de calendário agrícola. Então, você tem isso, qualquer agricultor ele tem uma noção, pode não ter os números, não saber trabalhar, mas ele tem uma noção básica de que as chuvas iniciam-se em janeiro e vão se prolongar até junho, então eu posso trabalhar. Isso aqui para o setor norte aqui do estado. Só que acontece, e se mudar esse ciclo? De repente você tem 6 meses, você reduz isso para 4. Esse calendário agrícola já fica fora, descontinuado. Então você tem que se adaptar. A questão de você falar em mudanças climáticas, aquecimento global, é uma realidade. Não é que isso vai acontecer daqui a uma década, 2, 3, não, já estamos vivendo. Então, você tem que se adequar a ela, se adaptar. E a mesma coisa é a agricultura familiar, ou a grande agricultura, a agricultura mecanizada. Ela vai ter que se adaptar, senão vai estar fora, infelizmente. Agora, que dá. Cada vez mais você sabendo
planejar, sabendo usufruir e algumas vezes talvez ter alguns cultivares melhorados. Tem Embrapa, tem vários outros órgãos que podem trabalhar, fazer parcerias para melhorar isso e condicionar essa agricultura, tanto a grande, a mecanizada, quanto a agricultura familiar, que eu acho fundamental e não vou dizer em termos de grau de importância, não estaria desmerecendo uma ou outra. Mas assim, se você vai e o que você geralmente come, às vezes até aquele patinho ou aquela galinha caipira, você deve muito graças à agricultura familiar. Exatamente, e foi essa a minha preocupação. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A mudança climática, ela ameaça a biodiversidade, né? É o que a gente está vendo, os ecossistemas e tal. E no caso aqui do Maranhão, os manguezais, como é que fica isso? Pois é, esse é o grande questionamento. Se chover demais, afeta. Se chover de menos, afeta também. Então tudo é uma questão de equilíbrio. A natureza já diz. O que você pode ver é algumas migrações de espécies, mas eu falo até mais espécies, vamos dizer, terrestres, do que tirar ali do mangue, mas a preocupação talvez e mais aí pro lado da fauna mesmo, terrestre, na questão de habitat. Você de repente se muda ali a umidade, de repente vai se refugiar para onde? Porque você tem aqueles campos de transição entre um bioma, por exemplo, floresta amazônica, e outro bioma, cerrado. E logo aqui no cerrado, se você pular a cerca, vamos dizer, para outro estado, você já vai estar enfrentando uma caatinga. E aí, será que vai ter uma transição de espécies vindo de lá para cá, daqui indo para lá? Eis uma grande questão. A gente está no olho A de gente um não furacão, tem né? resposta para tudo, exatamente. É. A gente tem que ver o comportamento e principalmente esses dados, como cada espécie vai se adaptar àquela. Eu tenho um aumento de 0,5 grau, parece que não atinge nada a gente. Mas e aquele sistema biológico que está ali? Aquele micro-organismo que faz parte daquela biodiversidade? Ou até mesmo um animal de pequeno para médio porte. Será que ele vai suportar dessa forma? Ou de que forma, melhor dizendo, ele irá suportar? Então, eu acho que esse aí é o grande questionamento, é a grande preocupação que deve se ter. E que está sendo estudado Está certamente sendo, com muito afinco, né? E continuando, a gente está falando de aquecimento global, que é o que nos interessa todo mundo, né? A gente pode notar que, por exemplo, as chuvas, às vezes elas vêm com uma força incomum, ventos com uma velocidade incomum. Quem está viajando, o povo que viaja de avião, está reclamando que as turbulências aumentaram. Isso é uma realidade mesmo, né? Mesmo, mesmo. Cada vez mais você vai ter que estar com o seu celular aqui atualizando. Espero que o sistema não caia para estar sempre podendo colocar. Eu gosto de citar exemplos, porque eu acho que é o que mostra mais. Mas, por exemplo, eu sou bom de cabeça, de números, não de nomes, mas números. Me lembro dia 13 datas também, 13 de julho de 2020, em plena pandemia, foi quando nós saímos, estavam naquela questão, né, saindo logo do lockdown, que foi em maio, aí Dia dos Namorados foi quando a gente botou a primeira estação de detecção de descargas atmosféricas aqui no Maranhão, que foi lá na UEMA, daqui de São Luís. Depois a gente percorreu para a UEMA de Pedreiras, depois de Semibio, Barreirinhas, e a última foi em Turiaçu. E eu me lembro desse dia porque foi exatamente dia 13 de junho de 2020, por volta de umas 3 horas, a imprensa ligando, inclusive a Nacional, eu digo, mas o que está acontecendo? E tanta ligação, a gente já estava se preparando para vir, diz que tinha acontecido uma catástrofe na região ali da Coab, Forquilha. E foi uma microburst, que seria uma microexplosão de uma nuvem, né? Que na verdade lá vem, ela começa a varrer-se de cima, e os ventos espalhando. E tem vários nas redes sociais, os carrinhos de mão lá
ali ficava, acho que é Potiguar, se eu não me engano, se é que pode falar o nome aqui, mas Pode. lá tinha, né? Não. Que era carro indo para lá, carrinho de mão para cá, para lá, carro, placa de igreja caindo, poste caindo, fiação. Foi uma microexplosão mesmo. Então, a gente não tinha tanto esses eventos. E isso foi só uma que eu me lembro, mas já tiveram outros, fora os tornados, fora as trombas d'água. E eventos de chuva extrema aí, como nós tivemos, por exemplo, foi esse ano agora, se não me engano, dia 13 de janeiro, já 2025. Choveu mais de 150 milímetros, gente. Janeiro. 13 de janeiro, quando as chuvas ainda estão naquele processo de iniciação da estação chuvosa aqui para o setor norte do Maranhão. Então, quer dizer, realmente, mas é isso que é a grande preocupação, Reis, na questão das mudanças climáticas, que é a intensidade e frequência desses eventos extremos. Pode ser tanto para chuvas abundantes quanto para secas. Então, essa frequência em termos de intensidade e frequência mesmo, hoje acontece, amanhã de novo, não, a gente era acostumado a ter. Esse ano chove bem, para o ano deve dar uma moleza e no máximo na outra que vamos ter uma seca severa. Não, de repente você está vendo aí 4, 5, 6 anos consecutivos de seca. 4, 5 anos também com consequência de chuvas abundantes acima da média histórica. Então, esse que são os extremos, é isso que é a questão da mudança climática que traz para a gente cada vez mais eventos extremos, intensos, tá? E com uma frequência maior. Seja intenso para mais chuva ou secas, eventos severos de seca. Qual a consequência, por exemplo, de um evento severo de seca? Problema na agricultura, tanto na grande agricultura quanto na agricultura familiar. Problemas de queimada. Isso já vai acarretar qual outro problema? Intoxicação da população, problemas respiratórios, fumaça sempre frequente ali. Então, cada extremo evento desse, seja para chuva acima ou chuva abaixo, porque não quer dizer que seca, chove um pouquinho, mas é abaixo, você já tem uma redução aí de 30% a 40%, já é seca daquele índice de chuva. Então, e isso vai cada vez agravar. Seja por qual desses dois eventos aí acontecendo, você vai ter certas consequências. Como, por exemplo, abastecimento de água mais severo, mais gasto de energia, mais poluição atmosférica, mais usinas termoelétricas sendo utilizadas, aumento no consumo, aumento nas tarifas, e assim por diante. É uma questão social? Sim. Aí eu lhe pergunto, vamos parar, por isso quando a gente vai fazer esses RCPs, essas forçantes radioativas, na verdade é isso. Quantos gases, a gente vai aumentar esse volume de gases, ou a gente vai parar de vez diminuir? Eu acredito que a população mundial jamais vai dar essa redução total. Até porque cada vez mais você precisa de alimento. Cada vez mais, se você gosta de se investir, você precisa se investir de tratamento médico, investimento numa área. Então, dizer que isso aqui a gente vai retroceder, eu não acredito. Por isso que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele sempre sugere essas forçantes. E tanto como eu já falei, tem de 2,6, se eu não me engano, 4,5, 6,2 também, se eu não me engano, até 8,5. Mas será que a gente vai voltar para 2,6? Nunca. Então a gente fica nessa menos pessimista, acreditando em algumas medidas, né, que possa retroceder, por exemplo, áreas degradadas, de você recuperá-las, você ter um pouco mais de controle, tiver maior produção de energia limpa, seja eólica, seja dos painéis solares, controle populacional, de certa forma, um pouco mais de controle de desmatamento, menos queimada, aí a gente teria nesse ponto. Mas mesmo assim a gente estaria produzindo gases de efeito estufa. Agora, é o pior se a gente for para o mais pessimista. Esse 8,5, porque aí você perde o controle. E isso planejado até 2100, nós já estamos em 2025. Quem muito diz, olha, mas ainda está longe. Não, está perto.
Tá E as muito perto. consequências, por isso que a gente diz, as mudanças climáticas, o aquecimento global. Não, nós já estamos vivendo. Nós já estamos, só que a gente tem que se adaptar. Vai dizer, a agricultura familiar. Ela pode, com outras parcerias, com uma Embrapa aqui no Brasil, que tem grande capacidade, alguns cultivares que você pode melhorar geneticamente, porque não seria mais resistente à radiação, a altas temperaturas do que elas eram. Então, há essa forma de você adaptar, assim como o próprio ser humano, como todos nós. Se a gente for agora para a Antártida, talvez a gente morra logo, mas se a gente chegar e for aos poucos se adaptando, a gente acaba se acostumando. Né? É a mesma coisa que você sair daqui, eu não vou me acostumar ao frio, eu não quero ir morar no sul do Brasil, porque lá dá uma temperatura de 5 graus positivo. Que nada, você se acostuma, o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar a qualquer meio. E a gente não pode fugir disso, e a gente vem fazendo isso ao longo da história, estamos vivenciando isso e futuramente temos que estar preparados para essas situações. Mas já desde agora, já está se adaptando, que nós já estamos enfrentando, como a gente acabou de relatar aqui algumas conversas, na conversa. Uma curiosidade, esse ano vai chover mais ou menos aqui na ilha? Exatamente, boa pergunta. Geralmente, quando é em novembro, as reuniões climáticas no Brasil, começa-se aqui no Maranhão. Então, a gente cedeia lá na UEMA, então a reunião climática para o Nordeste, especificamente, com participação do Instituto Nacional de Meteorologia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e alguns centros europeus que às vezes participam, ela é sediada aqui. Então, a partir daí, a gente já faz a previsão climática para dezembro. No caso agora, a gente vai fazer dezembro de 2025, já pegando janeiro e fevereiro de 2026. E aí você já tem um panorama dessa previsão, como vai ser o comportamento das chuvas, se vai ficar em torno da média, acima da média, se vai chover mais, ou abaixo da média, se vai chover menos. Então, é isso que a gente faz nas reuniões de previsão climática, de análise e previsão climática, dando um cenário de como vai ser uma previsão de curto prazo para os próximos 3 meses seguintes, para que isso já é uma forma de você planejar e tomar algumas medidas, como na parte de defesa civil, se você vai precisar de mais medicamentos, etc. A gente tem uma previsão, ainda estamos em agosto, então a partir de novembro a gente já dá uma condicionante de como será. Por exemplo, especificamente para o Maranhão, a gente faz para o Nordeste como um todo, mas depois a gente faz só para o estado do Maranhão, se o sul do estado vai ficar acima da média, abaixo da média, também toda a delimitação para o estado todo com esses patamares. A gente não vai dizer que vai chover, olha, nos 3 meses, se chove 900 milímetros, vai chover 872. A gente não vai dar esse número, mas a gente vai dizer, vai ficar abaixo, em torno ou acima da média climatológica. Perfeito. Gunther, foi uma delícia te ouvir. Para mim foi uma honra aqui, muito satisfatória, adorei. Faça chuva ou faça sol, a casa está sempre aberta para você. Obrigado. O Anthony Johnny. Eu gostaria de lembrar, não é, que as pessoas, vocês têm acesso às plataformas, tanto do Jornal Imparcial, quanto da agência Marandu, para assistir o programa. Para vocês um grande beijo, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Vamos te ouvir mais um pouquinho, eu não tenho como te agradecer. Muito obrigado. Agradeço também, foi um prazer. Pausa pra eu te desenhar e descobrir os teus detalhes. Você está sempre a correr e eu aqui, tão paisagem. Pausa pra eu te desenhar e descobrir os teus detalhes. Você está sempre a correr e eu aqui, tão paisagem. Nas viagens de outrem eu sou cartão postal, mas você passa por mim, nem tchau. Mas você passa por mim, nem tchau. Teus passos ligeiros, vento nos cabelos, mais um devaneio. Pausa pro riso, meu livre-arbítrio te quero.
Cortinas se abrem, dentes brilhando, lábios perfeitos, no vermelho e branco me perdi. E mais uma vez você some, yeah. E mais uma vez você some. Pausa pra eu te desenhar e descobrir os teus detalhes. Você está sempre a correr e eu aqui, tão paisagem. Nas viagens de outra eu sou cartão postal, mas você passa por mim, nem tchau. Teus passos ligeiros, vento nos cabelos, mais um devaneio. Pausa pro riso, meu livre-arbítrio te quero. Cortinas se abrem, dentes brilhando, lábios perfeitos, no vermelho e branco me perdi. E mais uma vez você some, yeah. E mais uma vez você some, cê some, cê some. E cada verso é um traço, tipo tinta no quadro. O coração tá delira, tu és minha Mona Lisa. Pausa pro riso. Oh, Maravilha. Muito bem. muito bom. Muito obrigado, cara. Valeu.